Já pensou em estudar a RIDE e todos os conteúdos que envolvem este assunto de uma forma simples? Então fique atento ao que a EGE trouxe para você. Agora vamos estudar sobre a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a famosa RIDE, que foi criada pela Lei Complementar número 94 de 1998 e depois sofreu algumas alterações. Esse é um assunto muito importante nos concursos organizados pela Banca Quadrix, principalmente aqueles voltados para conselhos federais e órgãos com sede em Brasília. Então, preste bastante atenção, porque vamos caminhar juntos nesse aprendizado. Primeiro, vamos começar entendendo o que é o Distrito Federal. Diferente dos estados brasileiros, o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Ele é uma unidade da federação única, e dentro dele existem as regiões administrativas, que funcionam como se fossem cidades, mas que não têm autonomia como os municípios comuns. Isso é importante porque muitas vezes a banca gosta de perguntar justamente essa diferença. Em vez de prefeitos e vereadores, cada região administrativa é gerida por um administrador nomeado pelo governador do DF. Agora, vamos dar uma pausa para fixar. Distrito Federal não tem municípios. Em vez disso, tem regiões administrativas. Os administradores são indicados pelo governador, não são eleitos como prefeitos. Isso é bem típico de questão de prova. Seguindo, precisamos falar da realidade histórica. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, no governo de Juscelino Kubitschek. A ideia de transferir a capital para o interior do país era antiga, mas JK foi quem colocou o projeto em prática. A construção de Brasília atraiu milhares de trabalhadores vindos de várias regiões do Brasil, principalmente do Nordeste. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos. E é justamente essa migração intensa que ajudou a formar a diversidade étnica e cultural da região. Então, quando a banca perguntar sobre a formação social do Distrito Federal, você já sabe. Ela é marcada por migração interna, ou seja, brasileiros vindos de várias partes do país. Agora vamos fazer um paralelo cultural. O DF tem uma riqueza cultural muito grande, justamente porque recebeu gente de todos os cantos. É comum encontrar festas juninas típicas do Nordeste, danças do Centro-Oeste, culinária mineira e até tradições gaúchas. Essa mistura forma a identidade cultural do DF. Ao mesmo tempo, Brasília é sede dos 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Por isso, além da parte cultural, a cidade é também um centro político muito forte. Vamos dar mais uma pausa para fixar. O Distrito Federal é marcado pela diversidade cultural, pelas influências de imigrantes de todo o Brasil e pela centralidade política, por ser a capital do país. Isso é um prato cheio para questões de concurso, especialmente porque a banca gosta de relacionar aspectos sociais e culturais com a história. Agora, entrando na parte geográfica. O Distrito Federal está localizado no Planalto Central, dentro da região centro-oeste do Brasil. Ele é um território relativamente pequeno quando comparado com os estados, mas tem uma posição estratégica, porque fica no centro do país. Esse ponto foi escolhido justamente para facilitar a integração nacional, já que a capital ficaria mais próxima de todas as regiões. O clima é o tropical típico do Cerrado, com 2 estações bem marcadas, um período chuvoso e outro seco. E aqui vai uma dica. Quando a banca mencionar o DF, ela pode relacionar isso ao bioma cerrado, que é predominante na região. Falando de economia, o Distrito Federal tem algumas características bem peculiares. Diferente de outros estados, ele não é tão forte na agropecuária ou na indústria pesada. Sua economia gira, em grande parte, em torno do setor de serviços. E por quê? Porque Brasília concentra órgãos da administração pública federal, empresas públicas e privadas, além de ser um polo de educação e saúde. A administração pública é a principal fonte de empregos e renda. Mas, ao mesmo tempo, existe produção agrícola no entorno, especialmente de hortaliças, grãos e produtos que abastecem a capital. Essa relação entre o DF e seu entorno é fundamental para entender a RIDE. Agora sim, vamos falar dela, a RIDE.
A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno foi instituída pela Lei Complementar nº 94, de 1998. O objetivo principal da RIDE é integrar políticas públicas, planejamento urbano, transporte, economia e infraestrutura, justamente porque o DF sozinho não consegue se sustentar sem o apoio das cidades vizinhas. Afinal, muitas pessoas que trabalham em Brasília moram no entorno, e isso gera uma dependência mútua. Quais áreas fazem parte da RIDE? Além do Distrito Federal, ela engloba municípios de Goiás e de Minas Gerais. Isso significa que é uma região interestadual, criada para que houvesse uma coordenação conjunta entre o governo federal, o governo do DF e os estados envolvidos. Pense assim, a RIDE funciona como uma forma de integrar o planejamento entre diferentes territórios, já que a realidade da capital federal não pode ser pensada de forma isolada. Exemplo prático: transporte. Todos os dias, milhares de pessoas que moram em cidades do entorno, como Águas Lindas de Goiás, Lusiânia, Valparaíso e Unai, em Minas, se deslocam para trabalhar no Distrito Federal. Isso cria uma necessidade enorme de integração em transporte público, rodovias e até serviços de saúde e educação. E é por isso que a RIDE existe, para coordenar essas demandas. Outro ponto importante, a RIDE tem como foco a redução das desigualdades. Isso porque, enquanto o Distrito Federal concentra altos índices de renda e desenvolvimento humano, as cidades do entorno apresentam muitos desafios sociais, como falta de infraestrutura, altos índices de violência e carência em serviços básicos. Essa desigualdade é frequentemente abordada em provas porque mostra a contradição entre a riqueza da capital e a pobreza ao redor. Então, se a questão vier pedindo um aspecto social da RIDE, lembre-se: desigualdade entre o DF e o entorno. Caso precise que eu aborde algum tema, deixa seu like e escreve o tema no comentário. Mas se inscreve no canal e ative o sininho para o YouTube te informar assim que eu preparar a nova aula, ok? Se este conteúdo te ajuda, então deixa aquele joinha que é de praxe, viu? Ei, eu fiz a minha parte, viu? Agora dá aquela força se inscrevendo no canal e deixando o seu joinha, valeu? Do ponto de vista cultural, o DF se destaca pela arquitetura modernista de Oscar Niemeyer, pelo urbanismo de Lúcio Costa e pela presença de grandes eventos culturais, como festivais de música, cinema e literatura. Além disso, a cidade tem um patrimônio cultural imaterial forte, como a Festa do Divino Espírito Santo, o Carnaval de Rua e as manifestações religiosas diversas, que refletem a pluralidade da população. No aspecto econômico da RIDE, é importante lembrar que muitas cidades do entorno dependem diretamente do Distrito Federal, seja pelo emprego, seja pelo comércio. Mas, em contrapartida, o DF depende dessas cidades para abastecimento de alimentos e mão de obra. Isso mostra a interdependência da região. Por fim, vamos reforçar o papel da Lei Complementar nº 94 de 1998. Essa lei instituiu a RIDE e estabeleceu mecanismos de gestão compartilhada, com participação da União, do Distrito Federal, de Goiás e de Minas Gerais. Com o tempo, a lei recebeu alterações para ampliar ou ajustar sua área de abrangência. O objetivo é sempre o mesmo: promover o desenvolvimento regional equilibrado. Agora, para fechar, vamos fazer um resumo dentro do resumo. O Distrito Federal é uma unidade da Federação única, sem municípios, com regiões administrativas. Ele foi criado em 1960, a partir da construção de Brasília, que atraiu migrantes de todo o Brasil, formando um mosaico étnico e cultural. Sua economia é voltada para o setor de serviços e para a administração pública. Já a RIDE, criada pela Lei Complementar 94 de 1998, é uma região que integra o DF e municípios de Goiás e Minas Gerais, com o objetivo de planejar e desenvolver políticas públicas de forma conjunta, reduzindo desigualdades e melhorando a qualidade de vida na região. Pronto! Esse é o conteúdo essencial que você precisa dominar para responder às questões de prova da Banca Quadrix. Agora que já passamos por história, geografia, sociedade, cultura, política e economia, você está com uma visão ampla do tema. Agora vão duas dicas de ouro. Primeira dica:
Faça um resumo desse conteúdo com suas próprias palavras. Se necessário, ouça este áudio novamente, com calma e de forma pausada para a construção de um resumo de qualidade. Segunda dica: desenvolva o hábito de responder questões diariamente. Até a próxima aula e bons estudos!